Eu tô gravando a continuação do vídeo anterior neste vídeo porque cortou, acho que acabou meu espaço, eu deletei mais algumas coisinhas, mas na continuação eu até vou fazer a releitura desse final, dessa oração de Abacuque, porque Abacuque conseguiu compreender os planos de Deus, ele conseguiu compreender a misericórdia, o amor de Deus pelas nossas vidas, né? E aí ele diz assim, no verso 17 do capítulo 3, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Faz-me andar, ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. E assim Abacuque conseguiu contemplar a glória e a majestade de Deus, podendo dizer que ele se alegrava na sua salvação, que ele exultava, ele se alegrava de poder saber que ele seria salvo, que Deus teria algo muito maior para ele do que talvez uma vida boa na terra, do que talvez uma vida de prosperidade na terra, uma vida de paz, né? Porque nós aqui estamos enfrentando crise, né? Uma crise financeira, dificuldades, mas tem pessoas que estão sofrendo guerra civil em outros países, crianças morrendo. E como se explica isso? Né? As pessoas, o homem se corrompeu, o homem se entregou à maldade. E um dia Deus vai fazer justiça, sim. Eu fico pensando nessas pessoas que se corromperam e que colocaram dinheiro público no bolso para ter uma vida boa, sem se preocupar com tantas pessoas que seriam afetadas com isso, né? O povo brasileiro seria afetado com isso. Eu fico imaginando que talvez não ocorra uma justiça dos homens para eles, porque muitos serão inocentados, muitos não serão presos, muitos se safarão, os poderosos, aqueles que estão por trás de tudo isso, vão se safar, a gente sabe. Mas da justiça de Deus, não. Da justiça de Deus, eles não vão se livrar. Melhor é que estes homens, eu fico pensando, melhor é que estes homens sofram a justiça dos homens e sejam presos. E ali eles possam se render diante de Deus. Ali eles possam ver que eles não são nada, que eles são pó, lixo, não são nada diante de Deus. E se achavam tão poderosos, tão bons, ricos, compra tudo com dinheiro, melhor é que eles caiam na justiça dos homens do que cair nas mãos de Deus. Porque se cair nas mãos de Deus e a justiça de Deus for feita na vida deles, trata-se da eternidade. Trata-se de algo que é incalculável. Então oremos para que esses homens se arrependam e possam ter um encontro com Cristo. Porque embora nós justos temos sofrido com a injustiça dos ímpios que tem tirado do justo, a mão de Deus vai pesar sobre a vida deles. Eles não vão ficar impunes. Um dia eles vão cair, assim como aconteceu com a Babilônia. Um dia a Babilônia caiu e isso foi revelado aos profetas. Os profetas sabiam que a Babilônia ia cair. Davi revelou o sonho de Nabucodonosor quando teve aquele sonho mirabuloso, cheio de imagens, difícil de ser decifrado. São mistérios, mas Davi trouxe a revelação e uma das revelações era de que a Babilônia seria a primeira a cair, seria o império mais forte que ia cair, e caiu. Porque o ímpio não fica impune, né? Ele será também injustiçado, e também será
justificado, o justo será justificado, né? E o ímpio vai sofrer com essa justiça com a mão de Deus. Por isso que todos nós possamos nos render diante de Deus e compreender que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Que possamos entender, assim como esses homens de Deus compreenderam, assim como Deus disse a Abacuque, o justo viverá pela fé. Que possamos buscar essa fé através da palavra, do conhecer da palavra, assim como diz na Bíblia, que a nossa fé aumenta conforme conhecemos a palavra. Que a nossa fé se fortifica mediante o conhecer da palavra. Que possamos buscar isso, que buscamos fortalecer a nossa fé para que quando vier o dia mau, para que mesmo em meio à crise, nós possamos ser mais que vitoriosos em Cristo, porque chegou o fim também para o povo de Israel. Chegou um dia que eles foram libertos e que Israel foi restaurado, Jerusalém foi restaurado, né? Porque aquele povo teve que se render, porque tinha coisas a serem mudadas, a serem tratadas no povo, em meio ao povo. A idolatria, muitas coisas tinham que ser tratadas. E quando eles sofreram a pior dos exílios, o pior do que eles podiam viver, o Senhor tirou eles de lá, derrubou os impérios e eles puderam ser restaurados, né? Então um dia Deus vai nos honrar, um dia toda essa crise, todas essas injustiças vão passar. Talvez aquilo que a gente espere aqui na terra, né? Porque às vezes a gente espera uma resposta de Deus, uma cura. Talvez a gente espere de Deus, né, que prosperaremos, aquele emprego que a gente espera tanto, que a gente possa virar e falar assim, ainda que esse emprego não venha, ainda que eu não seja curado, ainda que eu não viva as promessas de Deus, ainda que nada aconteça na minha vida, que eu exulte ao Senhor e que eu me alegre pela minha salvação. Tem muito pastor, tem muito homem, mercadores da fé, contando mentiras, dizendo que você vai prosperar, dizendo que você vai ser curado, se você ofertar, se você dizimar, se você entregar dinheiro na igreja. E isso é mentira, porque Deus vai te curar se Ele quiser te curar, Deus vai te abençoar se Ele quiser te abençoar, Deus vai te prosperar se Ele vê em seu coração, um coração disposto a servi-lo. Se Ele souber, se Deus conhecendo o teu coração e a tua mente, saber que você não vai fazer do seu dinheiro o seu reino, né? Não vai fazer do dinheiro um Deus, né? Adorando, reverenciando e deixando Deus de lado. Deus conhece o teu coração e Ele vai fazer aquilo que Ele fizer, mas que possamos declarar que se Deus não fizer, Ele vai continuar sendo Deus nas nossas vidas. Tem uma música que diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus abrir a porta, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus da minha vida. Que Deus possa continuar sendo Deus da sua vida. Nos momentos bons de prosperidade. E nas crises também. Continue glorificando a Deus. Porque grandes coisas Ele fará na sua vida. Amém? Deus abençoe.